Então agora a gente já vai passando para a última parte da nossa aula. Eu estou um pouco perdido aqui em quanto tempo eu já falei, mas eu acho que eu já falei demais. Mas eu vou seguir, peço desculpas, vai ficar um pouco longa essa aula, mas eu vou seguir um pouquinho aí, não vou parar e começar outra. Eu vou seguir nesse arquivo mesmo. Beleza? Então, funções do sistema digestório. Então, maceração, armazenamento e transporte de alimentos, tá? Então, isso está relacionado à motilidade, que a gente já conversou um pouco, tá? Que então a atividade coordenada dos músculos do trato gastrointestinal para coordenar então a passagem dos alimentos, ou do bolo alimentar ou do quimo pelo trato gastrointestinal, tá? Então essa é uma palavra importante, motilidade. Secreção de enzimas, mucoprotetor e hormônios, tá? Então o sistema digestório ele também é, possui uma importância grande na secreção. Então, motilidade, secreção, tá? Enzimas, mucoprotetor e hormônios. Na digestão de alimentos, tá? Então, na produção aí de sucos gástricos que contém, então, componentes que vão ajustar o pH específico dessa região que a gente está falando, juntamente com, então, aí a presença de enzimas que vão causar, então, a digestão dos alimentos, que é, na verdade, a quebra da estrutura molecular desses alimentos para formar componentes mais básicos, tá? Que são o que a gente chama de nutrientes, tá? Que vão ser absorvidos, tá? Que já é então próxima linha do nosso slide, tá? Então a absorção de nutrientes e água. O sistema digestório também tem uma função importante aí para a barreira imunológica, a gente já falou um pouquinho disso. E também a excreção de resíduos alimentares, tá? Então são resíduo alimentar é basicamente aquilo que o nosso sistema não quer absorver de todo aquele componente alimentar que está lá no trato gastrointestinal, isso é um resíduo alimentar, e também a excreção de metabólitos, tá? Então a gente vai ver que existe também a ejeção ativa de componentes que foram captados da corrente sanguínea, tá bom? Que são metabólitos, são resíduos metabólicos, ou então são toxinas, alguns contaminantes, inclusive, são excretados aí pelo sistema digestório, tá bom? Então, de forma geral, funções do sistema digestório: motilidade, secreção, digestão, absorção e excreção, tá bom? Esses são palavras que representam muito bem aí as funções do sistema digestório, ok? A gente vai falar agora um pouquinho rapidamente de cada uma delas. Às vezes eu acho que esses são contextos e provavelmente vocês já tiveram contato com isso, né? Aí no ensino médio, mas eu acho que para a gente ter aí um balizamento, acho que é importante é, trazer de volta esse conteúdo e contextualizar eles muito bem para vocês, para que não fique nenhum mal entendido. Bom, então aqui a gente tem a representação de algum órgão do trato gastrointestinal. E aqui a gente tem aquelas palavrinhas que eu falei para vocês agora há pouco: secreção, digestão, absorção, motilidade, falta aqui excreção, tá? Mas enfim, a secreção. O que é secreção, pessoal? Secreção é o movimento de um material das células, tá? Das células do sistema digestório para o lúmen do tecido, tá? Então aqui para essa região do ambiente externo, tá? Que é a região, então, onde está o bolo alimentar, ou o movimento de material das células para o líquido extracelular, tá bom? Então aqui a gente tem uma outra representaçãozinha, tá? Então aqui a gente tem o lumen do trato digestório, tá? Que é o ambiente externo, que é então onde está o bolo alimentar, onde está a comida. Aqui a gente tem as paredes do trato gastrointestinal, bom? Então aqui seria a representação da mucosa. Aqui a gente tem o líquido intersticial e aqui a gente tem a corrente sanguínea, ok? Então, um componente ele pode ser secretado por essas células
parede, tá, do trato gastrointestinal, esses componentes podem ser secretados para o lume do trato digestório ou podem ser secretados também para o líquido intersticial que pode ou não chegar na corrente sanguínea, tá bom? Então, professor, não entendi bem o que esse negócio de secreção para o lume ou para o líquido intersticial, por que isso? Vou dar um exemplo. Por exemplo, o muco, que é produzido aqui na parede do trato gastrointestinal, né, nas células epiteliais. O muco, ele serve para proteger então, esse epitélio, certo? Então, ele vai ser secretado para o lumen, tá? Para ficar aqui grudadinhos, então, nesse epitélio, proteger o epitélio aí das enzimas e do pH que vai estar presente aqui. Se a gente for falando do estômago, do pH ácido aqui. Então, esse muco ele vai ser secretado para essas células epiteliais e vão ficar aqui uma grossa camada de muco, tá bom? Então, essa é uma secreção exócrina, tá bom? Para fora do tecido, ok? Então, aqui a gente tem um exemplo de secreção para o trato, para a luz do trato digestório, ou para o lúmen, vão para o ambiente externo. Mas essas células epiteliais aqui, elas podem secretar também enzimas, certo? Então, uma secreção exócrina, que está indo para fora do corpo. Então, está indo para o ambiente externo. Então, as enzimas elas são secretadas da parede do trato gastrointestinal para a luz do trato digestivo. Por outro lado, a gente pode ter também a secreção de hormônios, tá bom? E esses hormônios eles vão ser secretados aqui no líquido intersticial, certo? Então a gente vai ter uma secreção endócrina, uma secreção para dentro do corpo, ok? E esses hormônios eles vão poder cair aqui na corrente sanguínea e alterar diferentes células, podem se ligar em receptores de diferentes células do corpo e provocar alterações em tecidos distantes do sistema digestório, tá? Ou inclusive, por exemplo, essa célula aqui pode secretar um hormônio que vai chegar na corrente sanguínea e vai causar uma mudança aqui, né, nessa célula aqui. Então vamos pensar que isso aqui é uma célula do intestino, isso aqui é uma célula do estômago, tá? A gente vai ver mais para frente que isso existe de fato. Às vezes, em algum momento, as células do estômago vão liberar hormônios que podem alterar a atividade lá de células do intestino, ok? Isso aqui seria então uma ação endócrina, tá? E a gente tem também a secreção desses hormônios que vão chegar no líquido intersticial, mas não vão cair na corrente sanguínea. A gente pode ter, por exemplo, uma célula do estômago que produz um hormônio que vai então alterar a atividade de uma outra célula do estômago, tá? E esse hormônio ele vai se trafegar aqui pelo próprio líquido intersticial, tá? Pelo líquido extracelular, ok? E vai chegar então numa célula que está próxima ali e alterar a atividade dessa outra célula que está associada, tá? Isso aqui a gente vai chamar de uma ação parácrina. A gente vai estudar isso mais para frente também, ok? Então essas seriam aí uma explicação bem detalhada dos processos de secreção. Agora, o que pode ocorrer também? Pode ocorrer a secreção de algum resíduo metabólico aqui, certo? Ou alguma toxina ou algum contaminante, bom? E esse contaminante que é secretado vai cair aqui na luz do trato digestório e ele não vai ser reabsorvido. Então ele vai se juntar aí ao bolo fecal e vai ser defecado, tá? E a partir do momento em que esse componente, esse resíduo, essa toxina que foi secretada, ela sai com as fezes, a gente pode dizer que ela foi excretada, tá? Então a excreção, ela depende primeiramente, da secreção desse composto do trato gastrointestinal, na luz do trato gastrointestinal, para ser depois excretada como fezes, certo? Nós temos também aí o processo de digestão, tá? Então o processo de digestão é a quebra química, tá? E não só química, mas também mecânica, na verdade mecânica primeiro e depois química, do alimento em unidades menores para absorção. Tá? Então a mastigação é uma quebra
mecânica, tá? Então a gente vai ver também que o trato gastrointestinal faz movimentos assim, de sobe e desce, vou dizer assim, do bolo alimentar que fica se movimentando lá dentro do trato gastrointestinal. Isso aí também faz um efeito mecânico de misturar enfim, de ficar ali mexendo. Isso acaba gerando uma quebra mecânica do, desse bolo alimentar, tá? E isso associado, então, à quebra química que é feita, então, pelas enzimas, ok? Então, a digestão é isso, a quebra mecânica e química do alimento em unidades menores que vão ser, então, absorvidos, tá? Então, a absorção é uma outra função do sistema digestório, tá? E é o movimento, então, de componentes, de elementos, de moléculas que estão na lumen do trato digestório e que são absorvidos, então, aí para o líquido extracelular. Tá? Primeiro, pode ser primeiro absorvido por líquido intracelular das células da parede e depois é direcionado para o líquido extracelular e para a corrente sanguínea que vai ser distribuído aí pelo resto do corpo, esses nutrientes. Ok? Então, a absorção é o caminho inverso da secreção. Então, a absorção, os componentes estão saindo da lume do trato digestório, estão se encaminhando então para o líquido intersticial e para o sangue. Tá? Um processo aí ativo. Ok? Não necessariamente ativo, existem algumas coisas que podem ser também absorvidas aí por simples diferença de concentração. Tá? Então, algumas coisas são absorvidas por processo ativo, tá? Então a gente tem gasto de energia para fazer essa absorção e algumas coisas são absorvidas de forma passiva por diferença de concentração, ok? E a gente tem então o último ponto aqui para falar nesse slide, que é a última função, tá? Do sistema digestório, que é a motilidade, tá? Que a gente já conversou um pouco sobre isso, já conversou bastante, na verdade, tá? Então a motilidade é o movimento, né, desse bolo alimentar através do trato digestório e isso se dá pela contração coordenada do músculo, a contração coordenada dos músculos associados então ao trato digestório, e essa coordenação é feita grande parte pelo sistema nervoso entérico. Ok? Beleza? Pessoal, por favor, leem essas palavras aqui. Quando vocês lerem ela, vocês têm que saber bem o que elas significam. Então, secreção, digestão, absorção, motilidade, e eu vou colocar aqui mais uma que é excreção. Pessoal, se vocês não tiverem entendido bem o que cada uma dessas palavras significa, assistam de novo essa aula ou usem os mecanismos que vocês têm à disposição para tirar dúvidas comigo, com o Robaldo, com a Mabel, tá bom? Podem fazer perguntas no próprio YouTube aqui, que eu vou ver e vou responder, ou podem usar o sistema lá da UFPEL, enfim, podem fazer como vocês acharem melhor, mas não deixem passar essas dúvidas, tá? É importante que vocês saibam muito bem e que cada um desses processos significa. Isso é essencial para o entendimento do sistema digestório, certo? Então aqui a gente já está se encaminhando para o fim da aula, tá? Eu quero só falar um pouco mais sobre a motilidade, tá bom? Então existem dois tipos diferentes de motilidade, vou dizer assim, tá? Então existe as contrações peristálticas, tá bom? E as contrações segmentares, ok? Então, as contrações peristálticas, pessoal, elas são responsáveis, então, pelo movimento do bolo alimentar adiante no sistema digestório, tá? Aqui a gente tem representação do sistema digestório e a gente tem, numa contração peristáltica, tá? A gente tem, então, a ejeção desse bolo alimentar que vai indo para frente no sistema digestório, tá? E como é que isso ocorre? A gente tem, então, a contração de uma porção mais oral, mais anterior do trato gastrointestinal, tá? Então a gente tem a contração e a gente tem então o relaxamento da porção imediatamente após essa zona de contração, tá? Ou seja, a porção mais posterior, certo? Então a gente tem aqui a contração, o relaxamento, dessa forma o bolo alimentar caminha um pouquinho para frente, certo? Então
Se aqui contrai e aqui relaxa, o bolo vai nessa direção aqui, vai para lá, certo? Vai na direção que está mostrada na flechinha, ok? Imediatamente depois, esse anel de contração ele caminha também. Então, antes a região que estava contraindo é aqui, agora ela vai ser aqui. E a região logo após esse anel de contração vai relaxar e assim por diante. O bolo vai indo, sendo movimentados para frente. Isso a gente chama de contrações peristálticas, tá? Isso ocorre em tudo que é tipo de músculo liso, tá? Então, às vezes a gente está lá de boa, assim, vendo TV, um pouco antes do almoço, e nossa barriga faz aquele brrr, faz aquele barulho, né? Isso aí é então contrações peristálticas que estão ocorrendo lá, provavelmente no teu estômago, tá bom? Também o processo de parto está relacionado a concentrações peristálticas de músculos aí associados ao útero, tá bom? As cólicas também, cólica intestinal e as cólicas uterinas estão relacionadas também a uma contração muito forte dessas musculaturas, tá bom? Então essas dores que a gente sente, então que nós homens sentimos no cólica intestinal está relacionada então a essas concentrações peristálticas muito fortes do intestino e que as mulheres sentem, né? Essas cólicas menstruais estão então relacionadas à concentração também, à contração também peristáltica aí, esse outro tipo, né? De contração de músculo liso. Por outro lado, a gente tem então as contrações segmentares, tá bom, pessoal? Essas contrações segmentares, elas já têm um outro objetivo, tá? O objetivo aqui é misturar o bolo alimentar, tá? Esse processo de mistura aqui do bolo alimentar é muito importante, primeiro para ajudar na quebra mecânica e também para permitir sempre e esse bolo alimentar ele está sendo misturado com o muco que é produzido no trato gastrointestinal e com as enzimas digestivas, tá? Então vai misturando isso aí e vai então sempre fazendo com que todos os componentes do bolo alimentar estejam entrando em contato com as enzimas e também faz com que esses nutrientes estejam sempre sendo disponibilizados para a superfície epitelial do trato digestório para que sejam absorvidos, tá? E nesse caso aqui, a gente não tem essa estrutura aqui, essa organização específica peristáltica, tá? Mas a gente tem sim essas, essas concentrações coordenadas ora da região oral, ora da região mais posterior e ora da região mais anterior. E essas contrações vão ocorrendo dessa forma. E aí esse bolo alimentar ele vai, isso acontece também nas porções mais centrais do trato gastrointestinal, tá? Essas contrações elas vão ocorrendo assim de forma coordenada. E isso vai fazendo com que o bolo alimentar vá sendo para frente e para trás, para frente e para trás. O bolo alimentar ele vai então se movimentando lá dentro do trato gastrointestinal sem ter uma direção específica para frente, tá? E isso vai então misturando. Perceba aqui que a gente tem o feijão, o alface, o milho, o arroz. Aqui na imagem tá, que eu tirei do livro, a gente já tem essas coisas todas aí melhor misturadas. Tá? Isso aqui também é um erro grotesco, né? A gente vai ter passado pelo processo de mastigação e tal, então o alimento nunca vai estar assim dessa forma, ok? Beleza, pessoal? Mas é só uma representação um pouco mais brusca, vou dizer assim, né? Certo? Então, contrações peristálticas e contrações segmentares, ok? Importante também saber a diferença dessas duas questões, ok? E aqui, por fim, pessoal, eu trago para vocês um GIFzinho também para tentar explicar um pouquinho melhor as contrações segmentares, tá? Então aqui a gente tem um estômago para representar isso e contrações peristálticas, ok? Então aqui primeiro esse primeiro exemplo aqui da contração segmentar. O que aconteceu? Porque aqui não está pegando aí o GIF. Vou ir e vou voltar, vamos ver se ele carrega. Ó, então aqui a gente tem o bolo alimentar caindo aqui. A gente tem essa contração aqui fazendo com que esse bolo alimentar se misture.
tá bom? Aqui essa parte final do GIF não está muito bem feita, não está muito correto, tá? Então eu queria só exemplificar essa contração segmentar. Não sei porque que ele não fica em loop. Vou voltar uma vez e e o slide para trás para frente mais uma vez para vocês olharem bem como é que é isso, tá? Só ignorem a porção final do GIF que não está muito bem representado, ok? Então aqui caiu o bolo alimentar no estômago. A gente tem a contração aqui, ó, coordenada, mas o alimento não está indo para frente, tá vendo? Ele sobe e desce. Agora aqui teria então uma contração peristáltica que está mal representada. Para a contração peristáltica, a gente vai olhar já esse outro GIFzinho aqui que está mais preciso, tá? Então percebam que é o anel de contração empurrando o alimento para frente, tá? Que está passando até o intestino aqui. Então aqui a gente tem, né? Ó, estão vendo? Aqui a gente tem aquela válvula que a gente tinha conversado, tá? E que faz então aí, que impede que esse conteúdo que está no estômago seja passado todo de uma vez no intestino, tá? Isso aqui é um ponto importante. O estômago, perceba, ó, vem um pouquinho de alimento, depois vem mais um pouquinho, tá vendo? Tem uma regulação do quanto de alimento que está passando do estômago para o intestino, ok? Isso é um ponto muito importante da motilidade, que é também permitir, tem toda uma regulação que é feita para controlar a quantidade de alimento que vai ser passado do estômago para o intestino. Isso é regulado. Tá? Não pode passar muito alimento de uma vez para o intestino, porque aí essa absorção ela vai ser feita de forma prejudicada. E então o estômago ele tem também essa função de armazenar o alimento. Tá? Então nem todo o alimento que está no estômago é passado de uma vez para o intestino, tá? Então tem toda essa regulação do quanto que é passado. Então, mas aqui basicamente o que a gente quer ver é esse exemplo de uma contração peristáltica, tá? Então percebam aí como que a gente tem um anel de contração trafegando e importante a gente ver aqui então, né, o papel dessa válvulazinha aqui que impede inclusive o bolo alimentar de voltar do intestino para o estômago, ok? Certo, pessoal? Então, contrações peristálticas e aqui nesse GIF que não está funcionando direito, contrações segmentares. Certo? Eu acho que era isso que eu tinha para falar para vocês daqui. Acho que era isso. Certo, pessoal? Então, esse é o fim da nossa primeira aula. É uma aula de introdução. Eu acho que ela durou muito mais do que eu esperava. Acho que ficou meio grande, peço desculpas. Tá bom? Mas é isso. Então, aqui eu trago para vocês. Eu vou tentar sempre nessa aula aqui, nessa sessão com vocês, botar uma foto de uma comida bem boa. Aqui eu sou bem maluco no hambúrguer, tá bom? Tô com uma vontade de comer um hamburgão, tá? Mas é isso. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima aula, pessoal. Até mais. Lembrem, se vocês gostaram dessa aula, deixem o like aí no YouTube para eu saber. Se vocês não gostaram, também pode dar o dislike. É importante para eu saber se as aulas estão legais ou não. Tá bom? Até a próxima, pessoal.